Para que eu possa fazer a correção de bônus com vocês, eu tenho só até meio-dia para digitar as notas. Se eu não conseguir fazer as duas, só tem essa aula hoje, né? Se eu não conseguir fazer as duas nessa aula, fazer o milagre da correção, eu vou ter que corrigir por conta própria uma das provas. E não poderia ter o ponto bônus, teria que fazer uma recuperação paralela depois. Certo? Ia mudar um pouco o sistema. Então a galera que está com um 8 ali, um 7, quer aumentar um pontinho, ia ficar de fora do bônus ali. Então de repente vamos agilizar. Como eu vou corrigir as duas provas, tu vai anotar os dois gabaritos, eu já distribuo as duas provas, tu corrige as duas. Que o maior tempo que eu perco é distribuindo às vezes, certo? Eu faço um monte de distribuição de provas. Vou corrigir de matemática e depois de física. E vou embora. Obrigado. Calcule a área de um triângulo cujos lados são 12, 16 e 20. Quem usou 30, tudo bem, deixa que eu corrijo depois. Determine entre quais números inteiros está a área. Aqui talvez alguém perca meio pontinho por não ter respondido o que eu perguntei, né? Muitos ficaram confusos. Porque inicialmente o número não era para ser inteiro. Certo? Mas aí eu percebi que o triângulo que eu fiz não existia. Eu poderia ter deixar rolar. Mas resolvi deixar a coisa mais fácil para vocês. Por quê? 20 vezes 20? 400. Quadrado da hipotenusa. 12 vezes 12, 144. 16 vezes 16, 256. 256 por 144? 400. É retângulo. Como é um triângulo retângulo, eu tenho o direito de fazer base vezes altura sobre 2. Simplificando dá 8, 80 por 16, 96 metros quadrados. Esta é a área do triângulo. Crie um exercício envolvendo o teorema de Tales. Cuidado, os erros que vão acontecer são os mesmos de antes. O cara não vai colocar uma reta que vai dizer que isso aqui é 2. O que é 2, meu querido? O que? Aonde? Né? Já vai perder a mesma pontuaçãozinha para ele fazer. E outra, galerinha, o mais importante, sabe, é tu ver se o cara fez a conta. Tá? E verificar se a conta está certinha. Nesse caso, né, 1.5 sobre 2 é igual a x sobre 1.5. 2x igual a 2,25. Divide ambos os lados, 1,125. Observa se ele respeitou unidade, se ele falou unidade. Aqui tem que ter unidade. Beleza? Se não cometer nenhum erro absurdo, mesmo na falta do enunciado, né, nós não vamos criar mazelas agora. Questão 3. Um avião levanta voo sob um ângulo de 60 graus depois de percorrer 8,6 km. Determine a altura em que o avião se encontra. A mesma questão, só que o ângulo é 60. Ali está o avião, esta é a altura. E ele percorreu 8,6 km. O seno de 60 é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O seno de 60 eu botei no quadro, embora não precisasse, né? Porque o cara que treina, ele acaba decorando. Ficou 4,3 raiz de 3 quilômetros. Provavelmente alguns devem ter usado o seno da questão posterior, que era 0,8. Quem usou o seno como 0,8, tudo bem, não tem problema. 48 vai 4, 64, 68, 2 quilômetros. Então na 1, quem não colocou lá naquela segunda pergunta que pediu é meio conta mesmo? Como é que é? Na número 1, tinha pedido lá para dizer quais dois estavam em quem errou é meio conta. Ah, obrigado, amigo, tu vê, né? Olha só que agoniado. Determine entre quais números inteiros está a área 95 e 97. Tem pontinho, né? Só para ficar ligado nos vestibulares e concursos do futuro. Questão 3, então, morreu as duas respostas que eu acho que vão ser as mais comuns de aparecer. Questão 4. No triângulo ABC a seguir, calcule o mesmo triângulo. Sim, acreditem. É a mesma questão, amigos. Só que em vez de pedir o lado C, eu pedi o B. Só para ver se o cara está acordado. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo. 60 mais 75. 135 para 180.
Esse 45 a questão não dava. Nós calculamos agora mentalmente tamanho e dificuldade. O A é 2,8 e ele pediu o valor do B. B sobre seno de 60 é igual a 2,8 sobre seno de 45. O lado dividido pelo seno do ângulo oposto. A lei dos senos. Como é tranquilo aplicar ela numa questãozinha sem sacanagem. Seno de 60, 0,8 é igual a... Ai, que sono! Também 2,8 sobre seno de 45, 0,7. Elimina as vírgulas, divide e dá 4. Era a dica que eu tinha dado, né, quando a gente corrigiu o trabalho. Passo 0,8 multiplicando, B igual a 3,2 unidade centímetro. A área do triângulo, uma das formas de calcular a área de um triângulo de maneira bem prática é usando aquela formuleta lado vezes seno do ângulo sobre 2. Eu já tenho o lado A e B? Tenho o seno de 75? Tenho, né? Eu tenho esses dois lados e tenho na tabela o seno de 75. Então eu farei A, que é 2,8, vezes B, que é 3,2, vezes o seno. Por que 75 e não outro ângulo qualquer? Porque é o ângulo... Muito bem. É o ângulo que está entre os lados na língua aborígene, arcaica. 75 dá 3,7 sobre 2. Área igual... Beleza? Seno de 75. Errei mais uma vez. Eu peguei a tangente. Sono. 0,9. Lado vezes o seno do ângulo sobre 2. Só para a gente não perder tempo. 2,8 que multiplica 3,2 que multiplica 0,9. 2. Divide. Tem que dar o mesmo resultado do trabalho, né? 4,032. Incrível, mesmo resultado. 4,0. Mas por que deu o mesmo resultado? Oh, meu Deus! Porque era o mesmo triângulo. 4,032. Claro, o resultado dos oriundos do além pode cancelar. Tá? Esse é o gabarito, ó, letra A e letra B. Quanto vale, cara, cada questão? Não falei sobre isso. Cada questão, essa aí, cada item vale um ponto, né? A prova vale 2 pontos cada questão. Falta de unidade, meio ponto. Na dúvida, tu me chama, não tem problema nenhum. Desculpa. 0,1 décimo. Certo? 1 décimo cada unidade errada. Ai, quase infarto, galera. O que perde meio ponto? Perde meio ponto não ter respondido a pergunta da número 1. Uma pergunta muito óbvia e simples de responder. Só para ficar esperto. Questão 5 agora. Um triângulo qualquer possui um lado de 50 decímetros, outro de 30. E entre eles um ângulo obtuso de 120 graus. Para quem não lembra, obtuso é um ângulo maior que 90. Determine o terceiro lado do triângulo, sabendo que o cosseno de 120 é menos 0,5. Um esboço do cara ajuda. É 120 graus. Um dos caras mede 30 e o outro 50. E pronto, ele quer saber aquele lado ali, ó. X ao quadrado é igual 30 ao quadrado mais 50 ao quadrado menos 2 vezes 30 vezes 50 vezes o cosseno 120, a famosa lei dos cossenos, pô. O cara que treinou isso aí, pela madrugada. 3 vezes 5, 15, com 2 zeros, ó, 1.500, eu multipliquei esses caras. E aqui eu vou deixar o menos 0,5, a própria questão falava. Menos com menos. 2 vezes 0,5, 1. Extraindo a raiz em ambos os lados, eu precisaria colocar o mais ou menos aqui na frente. Como é um comprimento, não vamos nos preocupar. Como esse com esse dá 1, 1.500 com 2.500 dá 4. Mais 900, 4.900, cuja raiz é 70. 70 o que? Falava do que era ali? Decímetros.
Ah, não pode ser. Cara, não pode perder um décimo, né? Só por preguicite ali. Faltam só os desafios. Galera, eu sei que tem muita gente aí que só por ser desafio acaba largando de mão, mas eu preciso que tu comece a repensar isso aí, cara. Essa questão aqui cai sempre. Todo vestibular tem equação desse tipo aqui, tá? X mais 4 que multiplica menos x ao quadrado mais 6x menos 5 maior ou igual, maior que zero. Eu odeio perder para os outros. E eu fui dar uma aula particular e vi que o professor do cara não fazia mais os esboços dos gráficos. Ele ia direto para a tabela de sinais. Certo? Dá para fazer. Dá para fazer. Raízes. Menos 4. A raiz dessa aqui é menos 4. E as raízes dessa aqui? Como é aquele caso que a parábola é voltada para baixo, eu na hora de fazer subproduto, eu prefiro multiplicar por... Deixa eu ver se eu copiei certo, né? Fazer com a carga agora não dá, beleza. Então eu quero números que multiplicados dão 5 e somados dão 6. Certo? 5 vezes 1. Não é isso? 5 vezes 1. Somados, multiplicados dão 5, somados dão 6. Então as raízes são quais? Menos 4, 1. Foi muito absurdo? Não. Essa aqui é para a primeira linha, não é? Crescente ou decrescente? Como é crescente, a direita é e a esquerda, tu vê, não tem nada de absurdo. Não tem nada de absurdo, só que aí é para quem já está, né? Para quem já manjou isso do sinal. O cara que ainda não manjou fazer o esboço do gráfico, ele vai babar azul aqui, eu acho, né? Então, ó, 1 e 5 com cavidade voltada para baixo. O que vai para cima e o que vai para os lados. Outra, a sensação que eu tive com um colega é que ele meio doutrinou a gurizada para decorar que quando é crescente, a raiz é menos B sobre A, certo? E se é crescente, a direita é mais e a esquerda é menos. Se é decrescente, inverte. Ou seja, muitos dos alunos, pelo que eu percebi, não tinham aprendido a fazer o esboço mental do gráfico, tinham meio que decorado um sistema de preencher a tabela. Eu não sei se isso vai ser bom em todos os aspectos, né? Então eu não sei se eu estou fazendo o melhor, só estou mostrando para quem gosta de mais agilidade, tem uma saída. Menos com menos. Estamos aplicando a regra e eu quero valores maiores que zero. Vamos rabiscar aqui. Respira fundo que o senhor não vai embora, meu querido. E aí, bolinha aberta ou bolinha fechada por quê? Tudo aberta porque eu não quero que dê zero. Solução, x pertencente aos reais está o quê? X menor que menos 4, ou o x vai estar entre 1 e 5, certo? Tem aquela outra solução, claro, de menos infinito até menos 4 aberto, união aberto de 1 até 5. Show de bola. E agora, o último item, letra B, x ao quadrado mais 9 sobre x ao quadrado mais 5x mais 4 menor ou igual a zero. A gente sabe também. Raízes. Obrigado, garota. Menos 3 mais 3. 3 menos 3. Daria para isolar, né? Igualar, zero, isolar. Fazer seu produto básico, o que quiser. Menos 4 e menos 1 multiplicados dão 4, somados dão menos 5. Menos 4 e menos 1. Então ficaria 4 raízes, né? Como é que é? Ah, tá certo. Tem toda a razão, eu me empolguei. Se fosse x ao quadrado menos 9, as raízes seriam menos 3 mais 3. Se for isolar, vai ficar raiz de menos 9. Não tem raiz, o amigo tem razão. Se a concavidade está voltada para cima e não tem raiz, eu sei que é tudo positivo. Outra, não precisava de 4 linhas, né? Certo? Porque só tem as raízes menos 4 e menos 1. Concordam? Essa linha aqui seria inútil e essa linha aqui seria inútil. Para quem ainda não visualizou, o que o amigo está dizendo é que quando a gente vai ir
isolar o x, dá mais ou menos raiz de menos 9. X é igual a mais ou menos 3i. É um número imaginário, certo? Beleza? Não real. Tudo bem. Né? É um número... E aí não tem o esboço desse gráfico. Se eu for fazer o esboço desse gráfico, é assim o esboço dele, né? Com cavidade voltada para cima. Independente do valor do x, fica positivo, o y. E aqui então vamos ver. Com cavidade voltada para cima. Entre as raízes, para fora das raízes, positivo. Cara, pô, me desculpa, mas eu acho que às vezes fazendo um esboço bobo desse, ó, fica tudo tão mais claro. Mas eu vou te confessar, cara, que no começo eu ficava assim, putz, como assim? O que é positivo? O que é negativo? Tá entendendo que eu tava falando do y, né? Eu tô entendendo que eu fiz o gráfico de y igual a x ao quadrado mais 5x mais 4. Para fazer o estudo do sinal da função. Agora eu aplico a regra de sinais. Não precisava daquelas beiradas ali, né? Porque vai continuar sempre positivo. O que eu quero? Eu quero valores menores ou iguais a zero. Só que os dois são bolinha aberta. Que sacanagem, né, cara? O cara pede igual a zero e as únicas raízes são bolinha aberta. Só para sacanear mesmo, para ver se a galera lembra que na inequação quociente, as raízes do denominador de baixo jamais fazem parte da resposta, mesmo quando tu quer que zere. Afinal, quando zera embaixo, não zera. Como é que fica a solução? Aberto em menos 4, aberto em menos 1. Ou ainda, x pertencente aos reais está o quê? X no meio, os números na ordem crescente, setinhas para a esquerda. É a dica para agilizar, para não ter que ficar pensando um monte ali. Anotaram o gabarito? Uhum. Quem chegar até aqui? Ganha. Metade, é mais da metade da questão, né, cara? Fez tudo, fez todo o cálculo. Não chutou pro gol, perde meio ponto. Concorda? Perde meio ponto ali, não extraiu a raiz, vai perder meio ponto. Mas, de repente, o 10º, né, da unidade. Vamos que vamos, agora é física, anota o gabarito. O desafio vamos fazer valer... cara, eu dou um ponto, cara. Dou um ponto aí pra cada item feito. Perfeito, hein? Tem que estar perfeito. Não tem meio ponto nem um 10º para desafio. Um ponto. O cara que se deu o trabalho de fazer, arrumou tempo, merece.